Olá, eu sou o Tiago Oliveira, estou com o Diego Lopes e com o Tiago Cavaco e gostávamos de vos convidar a juntarem-se a nós e ainda ao Joel Bush Lopes para a nossa segunda conferência do seminário Martin Bucer. Mendigos à mesa, fome de excelência. Juntem-se a nós. Nós estamos no RTS, Reformed Theological Seminary em Mississippi, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre excelência. A palavra excelência está lá para isso, para nos lembrar que nós queremos fazer bem tudo aquilo no qual estamos envolvidos, neste caso o ensino teológico, formação teológica, mas também queremos reconhecer que pertencemos a um lugar, a um tempo, e que no caso dos evangélicos em Portugal não tem havido muita fartura. Não tem havido muita fartura a nível de formação teológica. Apesar de nós sermos um país com uma cultura de muitos séculos, quase 9 séculos, a verdade é que o catolicismo tem praticamente o monopólio da tradição teológica portuguesa e nós, como protestantes, acreditamos que não é pela nossa história ser tão pouco evangélica que devemos fazer qualquer coisa. Portanto, queremos essa excelência, temos fome dessa excelência, mas também queremos reconhecer que, nesse sentido, chegamos à mesa ainda como mendigos. E daí nos lembrar o texto de Mateus 22, quando Jesus fala precisamente naquelas bodas, e quem acaba na mesa é precisamente aqueles que supostamente não deveriam lá estar em primeiro lugar. Nós, como acreditamos no Evangelho de Jesus, que é um Evangelho em que nós somos alimentados não porque merecemos a refeição, mas porque na sua graça Deus nos convida, pareceu-nos um equilíbrio interessante entre ter fome de coisa boa, ao mesmo tempo que reconhecemos que não estamos à mesa porque alcançamos o direito de estar, mas Deus nos chama a isso e, portanto, mendigos à mesa. Acho que está relacionado com o equilíbrio da graça de Deus e com a vontade de excelência que nós temos. Esse balanço é sempre importante a gente lembrar por causa do nosso contexto cultural, né? Quando se fala de excelência no mercado, no mundo pós-moderno hoje, nós estamos a pensar, nós temos que vencer, temos que fazer as coisas de maneira perfeita para agradar as outras pessoas. Mas o tipo de excelência que nós estamos a falar é por causa da natureza do nosso Deus e a própria natureza do Evangelho. Nós temos um Cristo excelente, que por uma graça excelente nos chama, e por causa disso a nossa resposta não é excelente porque somos pecadores, mas temos fome disso. Esse equilíbrio entre a humildade de reconhecer que precisamos de excelência, ao mesmo tempo reconhecendo que não somos capazes de sermos excelentes, mas que temos um Deus excelente que através de nós pode fazer algo que é muito além daquilo que a gente imagina ou pensa, né? Sobre esse equilíbrio dentro da teologia, o Tiago poderia falar um pouco sobre isso, sobre esse balanço do nosso Deus excelente, a graça que é excelente, a igreja que nem sempre trabalha em busca da excelência, muitas vezes até faz o que dá, ou o que pode, ou faz de maneira um tanto relapsa em relação à própria natureza do nosso Deus. Nós temos, a igreja tem que sempre lutar com este conflito, que é o de que somos sempre tentados a refletir-nos a nós próprios. E, portanto, historicamente, aquilo que nós fazemos acaba por ser mais um reflexo daquilo que nós somos do que muitas vezes um reflexo daquilo que nós dizemos acreditar. Uhum. E é nesse sentido que, em muitas coisas, acabamos por fazer as coisas dessa forma relaxada, porque isso reflete um pouco o contexto evangélico que nós vivemos, que é muito familiar e relaxado. E aquilo que nós temos que aprender é que a maneira como a igreja vive deve ser o reflexo não das pessoas fracas que a compõem, mas o reflexo da excelência do ministério que prega e da mensagem que prega. E é esse conflito que não só é representado neste tema, mas que é permanente e que nós temos de estar conscientes dele. Que é, por um lado, o facto de que nós reconhecemos as nossas limitações. Reparem mesmo como o seminário Martin Bucer em Portugal está a começar, mas que ao mesmo tempo nós não consideramos que a nossa missão se restrinja à nossa fraqueza, mas de uma missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus, que disse que toda a autoridade lhe pertencia a Ele
E, portanto, é na força dele e na excelência dele que nós procuramos fazer as coisas e aquilo que procuramos imitar. E é esse reflexo que nós queremos passar, não tanto da nossa fraqueza, mas o da excelência. Sem dúvida, eu acho que dentro da igreja, ou dentro da nossa própria cultura, como você bem disse, a gente reflete muito mais a nossa cultura do que a excelência do Pelo Evangelho. menos é a nossa tentação. Não é necessariamente o que nós queremos fazer, mas é a nossa tentação permanente, diria eu. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo vai passar por isso, toda a igreja, todo pastor vai passar por essa tentação de ter um balanço entre a relevância e muitas vezes a acomodação com o contexto. E a busca da excelência é justamente um antídoto para a acomodação com o contexto por causa da graça excelente. Vou falar um pouco a partir daquela que é a experiência da igreja de que faço parte, que desde 2012, junto com o Tiago, começou a sonhar com um ensino teológico. Porque o ensino teológico já existe em Portugal. Portanto, ele já existe. Eu e o Tiago fomos abençoados por estudos teológicos no Seminário Teológico Batista e acreditamos que o Seminário Martin Bucer não vai inventar nada que outras escolas já não estejam a fazer. Mas acreditamos que é recomendável haver mais ainda. E quando em 2012 nós começámos a sonhar com o ensino teológico, começámos a sonhar porque isso nos pareceu uma consequência natural de fazer parte da aventura para a qual Jesus nos chamou através da Igreja. Talvez esteja a responder à tua pergunta de um modo muito global, mas ele para mim é importante para perceber o que é que vem primeiro. Formação teológica faz todo o sentido quando nós acreditamos na chamada eficaz de Jesus na nossa vida, através da presença do Espírito Santo em nós e na comunidade que o Espírito cria, que é a Igreja. Portanto, genericamente, eu diria que a pessoa que está interessada em Cristo, ela idealmente deve estar interessada em tudo aquilo que, estando relacionado com Ele, possa também converter-se em mais conhecimento de Jesus, e neste caso passando pela formação teológica. Até para desmistificar uma coisa que talvez seja... que às vezes acabe enquadrada de uma maneira pouco protestante, que é a formação teológica quase como se fosse uma especialização, estou a exagerar, mas uma especialização do clero. É importante afirmar que nós acreditamos que o Seminário Martin Bucer deve cumprir um papel junto daqueles que são vocacionados para o pastorado. Esse é um desejo claro nosso, de poder servir em particular pastores, mas não apenas. Portanto, nessa medida, eu creio que qualquer conferência como esta agora, ela deve, idealmente, poder atrair qualquer pessoa que tenha sido pelo Espírito chamado para a Igreja, para a comunidade de Jesus. É por isso que termino dizendo que foi isso que fez com que a nossa Igreja, há 7 anos, começasse a sonhar com uma escola teológica que possa servir a Igreja de Cristo. E claro que depois... os pastores em particular, com formação teológica desavergonhada, com formação académica desavergonhada, mas que ao mesmo tempo possa dizer: nós existimos por causa de Cristo, por causa da Igreja, para servir a Igreja também. Sem haver uma ruptura com o passado, mas principalmente buscando somar o que vai acontecer no futuro, né? É um balanço da nossa realidade, do nosso contexto, que ainda é pequeno, mas com trabalho, no poder do Espírito Santo, clamando a Deus que ele faça a obra através de nós, que esse contexto vai mudar, que vai haver mais igrejas plantadas, que vai haver revitalização de igrejas, que vai haver necessidade de mais vocacionados. Ou seja, trabalhamos dentro de um contexto, crendo pela graça de Deus que a colheita vai ser feita. Né? Nós estamos semeando com essa visão de excelência na semeadura para que a graça seja colhida através do trabalho de Deus em nós e através de nós na igreja em Portugal. Mais alguma coisa sobre isso, meu amigo? Sim, eu julgo que neste caso é importante nós nos lembrarmos sempre que os termos têm um significado. Okay? Quando falamos em educação teológica, falamos sobre o quê? Teologia. Sim.
Teologia é basicamente conhecimento de Deus. Se nós acreditamos, através da revelação que Deus nos deu, que a vida eterna é sinónimo de conhecimento de Deus, okay? João 17,3, entre outros textos. Se conhecer Deus é equivalente à vida eterna, então o conhecimento de Deus não é uma coisa lateral, não é uma coisa excepcional, não é uma coisa para aqueles que são mais interessados, não é uma coisa para aqueles que são mais académicos. É, na realidade, a raiz de toda a árvore que é a Igreja. Tudo se pode resumir, tudo sem exceção, no ministério da Igreja, a teologia. Sim. Porque tudo vem desse conhecimento. E é por isso que educação teológica, o que tem acontecido, eu diria, é que como o contexto em Portugal é tão diminuto do ponto de vista de pessoas e de recursos humanos, a educação teológica acaba por ser aquela coisa que, como nós temos tantas necessidades, que acaba por ficar ali como uma coisa secundária. Mas ao ficar secundária, o que nós estamos na prática a dizer é que aquilo que deve ser de mais vital na Igreja é secundarizar por questões práticas e por questões de dia-a-dia. Pragmáticas. O urgente substitui o importante. Sim. Portanto, nesse sentido, a educação teológica ela não pode ser lateral, ela tem que ser central. Porque, por exemplo, um pastor não terá nada, absolutamente nada, para dar à sua igreja, para a edificar, se não for através daquilo que é uma teologia sólida, robusta e prática, que resulta em piedade. Não só. O pastor, né, estamos falando do pastor, mas o pai de família, a mãe para os filhos, ou seja, isso vai entrar em todos os ambientes da igreja, da família e tudo mais. É por isso que nós estamos falando dessa simplicidade, ou da necessidade de todo mundo participar de um crescimento teológico, mas óbvio, com um alvo para pastores. Né? Como é que a gente pode separar isso quando nós falamos que conhecer a Deus é parte do Evangelho? Não é? Como é que nós vamos separar isso, por exemplo, de uma ideia elitista ou neognosticista, no sentido de que, olha, através do conhecimento nós somos mais espirituais, mas ao mesmo tempo reconhecer que o conhecimento é fundamento para a entrada de uma forma muito simples no reino, e agora permitam falar e na igreja. em linguagem, mais uma vez. É por isso que a questão de teologia é importante, porque o conhecimento do ponto de vista bíblico, okay, da forma como as Escrituras utilizam a palavra conhecimento, ela não se restringe a uma capacidade intelectual. Sim. Okay? E só aí nós resolvemos o problema que estás a trazer para cima da mesa. Que é, normalmente, quando no nosso contexto, na nossa cultura, na nossa língua, falamos de conhecimento, nós pensamos imediatamente de algo que é um processo intelectual. Biblicamente, ele é um processo global. A ponto de nós podermos dizer que, como Jesus diz, vocês amam-me se cumprirem os meus mandamentos. Portanto, tu conheces Deus, isso torna-se visível da forma como tu vives. Ok? E, portanto, nós temos que aprender a falar esta linguagem bíblica de quando falamos sobre conhecimento, teologia, conhecimento de Deus, é um conhecimento que, do ponto de vista teológico, diremos que é um conhecimento salvífico. Não é apenas intelectual. Por isso é que os teólogos falavam em 3 níveis de conhecimento. Ok? O primeiro conhecimento é o conhecimento intelectual, em que eu conheço uma determinada matéria, venho a conhecer alguma coisa. Portanto, alguém, por exemplo, partilha o Evangelho comigo, portanto, eu ouvi aquela mensagem. Portanto, há este nível de conhecimento. Depois há um conhecimento que nós podemos chamar de consentimento, que é eu não só ouço a mensagem, mas intelectualmente eu acedo a ela e afirmo essa mensagem. Portanto, estamos a ir mais a fundo ou mais alto. Um é de que eu conheço essa mensagem, ouvi falar dela. A outra é de que eu conheço no sentido em que eu não só sei a informação, mas eu afirmo essa informação. Eu digo isto é verdadeiro. Sim. Mas depois há o terceiro passo, que é aquilo que distingue o verdadeiro conhecimento e aquilo que é o conhecimento salvífico, que é a confiança, que é a fé. Eu não só ouvi falar desta mensagem, eu afirmo a mensagem
mas eu vivo a mensagem. E são estes 3 níveis que correspondem àquilo que é o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico está ligado, então, ao ordem dos salutos, né? A regeneração está ligado à santificação. Então, como é que nós vamos dividir isso de maneira que as pessoas possam entender claramente na igreja aonde está essa divisão? Porque um dos problemas que eu quero tratar aqui é justamente o que o Tiago fala. Você crê que Deus é um? Fazes bem. Os demónios também o fazem. E tremem. Ou seja, não é só um conhecimento intelectual, ele é emocional também. Mas qual a diferença da fé salvífica ou desse conhecimento que é bíblico para um conhecimento que é só intelectual? Nós estamos falando sobre isso, mas... É este terceiro nível. Por isso é que eu coloquei o acento neste terceiro nível. Sim. Porque os demónios têm o conhecimento da mensagem. Sim. Os demónios têm até o consentimento, de uma certa forma, porque reparem que quando Jesus, por exemplo, vem e entra no domínio que era dos demónios, eles confessam Jesus por aquilo que ele é. Portanto, eles reconhecem que é verdadeiro, Sim. mas eles não são capazes de chegar ao terceiro nível, que é o da confiança, o da fé. Da confiança. Ok? E é aí que eles rejeitam. É por isso que Jonathan Edwards falava, e ele tem um sermão só sobre esta questão da fé, que é, se a nossa fé não for superior à dos demónios, nós não podemos reclamar ter uma fé salvífica. Sim. E, portanto, ele vai desde este estágio de conhecimento, saber e informação, incluindo o estágio que é muito comum no meio evangélico, que é o da profissão, da confissão com os lábios, Sim. mas de que não é suficiente. Se não houver o nível da confiança, da fé, não existe uma fé verdadeiramente salvífica. Porque teremos uma fé como os demónios têm fé. Sim, sim. Exatamente isso, né? Quando Jonathan Edwards está fazendo ligação dos demônios com os fariseus, por exemplo, né? Nossa justiça tem que ser maior, tem que exceder a justiça dos fariseus, é justamente por causa disso. Há um conhecimento intelectual, mas por falta de confiança distorce o que a palavra de Deus diz, criando novas leis humanas, coisas que aumentam ou diminuem no Evangelho. Acredito que é isso que está acontecendo em Mateus capítulo 7, quando Jesus trata dessas questões das tradições dos homens a despeito da lei de Deus. Porque a lei de Deus sempre vai levar ao conhecimento de Deus, se proclamada de certa forma, né, pelo poder do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, nesse sentido que nós estamos falando, diferente de só confundirmos aquilo que é, ou a semântica da palavra conhecimento no mundo e conhecimento de Deus. Apesar de usarmos a mesma palavra, nós estamos falando de coisas diferentes. E quando nós falamos de excelência, também é diferente. Porque a excelência não parte de nós, a excelência parte de Deus através de nós. É esse ponto que eu gostaria que todo mundo pudesse entender, que quando nós falamos vamos buscar excelência, nós estamos falando que vamos buscar excelência naquilo que vem de nós, mas excelência do poder de Deus através de nós, e o produto é dele do começo ao fim. Nós somos apenas os instrumentos, os vasos, usando a linguagem do apóstolo Paulo, que Deus usa para esse processo. Quer falar um pouco mais sobre isso, sobre esse processo da busca da excelência em relação à santificação, por exemplo? É interessante. O que me ocorre talvez seja, eu espero que não seja visto como uma fuga à tua pergunta, embora não seria estranho fugir. Porque uma das coisas que eu acho que é interessante, que é recomendável, é esse cuidado que me parece que tu estás a trazer, Diego, acerca de se vamos usar a palavra excelência, vamos posicionar-nos em relação a ela. Para que, usando boas palavras, não transmitamos a ideia errada. E eu vou fazer uma caricatura. Uma boa parte das vezes nós falamos de bons valores de modos que não serão os melhores. Como, por exemplo, falar na importância da excelência com o conhecimento teológico, mas ele pode ser apresentado de uma maneira que induz quem vê a nossa preocupação a julgar: esta pessoa procura excelência porque isto é da personalidade dela.
E aí acabamos por trair o Evangelho que estamos a pregar. E acabamos por convidar as pessoas para se interessarem por teologia, como o Tiago dizia há pouco, como se isso fosse um reflexo da personalidade delas. E esse não é o nosso valor reformado, da reforma protestante. Era precisamente o oposto. De repente, vamos usar esta ideia, de repente, estamos a falar de um Lutero que fala na importância da teologia, não na categoria da excelência teológica medieval, à qual nós ficamos impressionados diante da excelência da teologia medieval, mas não precisamente porque essa é uma característica que ele reivindica e que ele diz, eu faço parte desta grande tradição, mas de certo modo porque, respeitando essa tradição, há a necessidade de um encontro que ele tem com Deus através do Evangelho, através do Espírito, na leitura da palavra, é claro, mas que de repente, vamos dizer assim, esta palavra se calhar não é melhor, mas escolho outra, altera a maneira como Lutero vai falar da importância da teologia. Já não tanto com aquele grande edifício imponente da própria tradição na qual ele foi educado na igreja medieval, mas daquilo que ele é como um pecador diante de Deus. Talvez esteja a baralhar demasiadas coisas. Eu acho que interessa, por exemplo, se nós vamos falar da excelência, voltando um pouco ao início, interessa dizer quem nós somos diante dessa excelência. Nós somos mendigos, nós somos alcançados. Portanto, se vamos falar de teologia, nós queremos sempre, quereremos colocar a tónica em dizer queremos mais de Deus. Queremos mais de um Deus que é tão amoroso connosco, que nos dá perdão, que nos traz perdão. Portanto, não queremos apresentar um tema teológico de uma maneira que pareça muito natural para nós, a excelência. Porque a excelência não é natural para nós. Nós não somos naturalmente inclinados à excelência. Nós somos naturalmente inclinados à ausência de excelência. Por isso, como escola, o que queremos dizer é necessário a excelência porque tem a ver com o caráter. Tem a ver com o caráter de Deus. E nós queremos mais de Deus. Mas precisamos dela, precisamente mostrando quem de facto nós somos, para que a teologia, quando ela é apresentada de uma perspectiva realmente bíblica e, na nossa opinião, realmente protestante, ela aparece, como o Tiago dizia, como conhecimento de Deus. Isto não tem a ver com uma categoria extra, mas tem a ver com a coisa mais fundamental. Nós precisamos mais do Deus que nos tem chamado. Acho que fugi um pouco. Não. Eu vou até refletir um pouco sobre isso, no sentido de que é possível que tanto as pessoas quanto as igrejas, ao praticarem o ministério, viverem suas vidas, têm a necessidade da excelência, mas ainda não se aperceberam qual vai ser o caminho tomado para que isso seja sanado. Ou seja, por exemplo, um dos exemplos é que por onde eu tenho passado, a gente está até falando de continentes, tanto na África quanto aqui na Europa, na América do Norte, no Brasil, há uma fome por pregação expositiva, há uma fome por teologia reformada, e todas essas expressões, apesar de serem particulares, elas vêm dessa necessidade que vem do Evangelho da excelência. Excelência em quê? No ministério da igreja, excelência na pregação. Ou seja, se você cresce num ambiente pragmático, e essa é a nossa realidade, e você aprende a fazer as coisas daquela forma, você sempre faz daquela forma, e há uma certa insatisfação dentro de si, mas você não sabe como responder a essa insatisfação, porque, de alguma forma, nós estamos num contexto em que há muito esse assunto não é tratado diretamente, ele tem sido tratado de maneira lateral. Como nós respondemos a essa necessidade? Eu responderia desta forma, dizendo o que já disse, mas por outras palavras e fazendo ali o follow-up com o que o Tiago estava a dizer. Como o apóstolo Paulo afirma, que é nós não nos pregamos a nós próprios. Sim. Okay? Nós pregamos a Cristo e a este crucificado. É a mensagem e a pessoa que são excelentes. Sim. Ok? Aquilo que nós procuramos é viver de uma forma que reflita, dentro das nossas limitações, essa excelência. Deixem-me colocar as coisas de uma forma prática, por exemplo, em relação ao seminário Martin Bucer.
isto quase pode parecer ridículo dentro do nosso mundo, que nós os três, juntamente com o Joel Bush Lopes, estejamos a falar sobre um seminário sobre excelência, com todas as limitações que temos. E ainda não temos nada na mão. É a melhor altura para falar de excelência agora. Ainda não fizemos nada. Mas percebem? Existe, para algumas pessoas que vejam, por exemplo, esta conversa, digam, estes tipos vivem num mundo próprio deles, vivem alienados, ou são uma contradição pura, um exemplo de contradição, porque não têm nada para mostrar quem são eles, e estão a falar sobre um tema de excelência. Pois, nós estamos a falar sobre excelência, porque não nos estamos a pregar a nós próprios, estamos a pregar ao Senhor Jesus. E é essa a questão que nós temos aquilo que o Tiago estava a dizer, que é, nós não podemos ser, ou os nossos ministérios e as nossas igrejas não podem ser o reflexo do conjunto das nossas personalidades, mas sim o reflexo daquilo que é a excelência do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós, olhando para a necessidade do campo e dizendo existe espaço para uma nova escola teológica, nós não olhamos para as nossas capacidades, olhamos para a excelência do Evangelho e avançamos para uma necessidade que precisa de ser colmatada com todas as nossas forças, juntamente com as nossas fraquezas, mas sabendo que a excelência do Evangelho irá colmatar todas essas necessidades. Sim. Reparem, essa é a história da Igreja. Normalmente, quando prego no texto que é conhecido como a Grande Comissão, Mateus 28, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção para as pessoas é o contraste daquilo que Jesus está a pedir aos discípulos e daquilo que os discípulos são. Ok? Ainda há poucos dias eles tinham abandonado o seu mestre, estavam medrosos, Pedro negou Jesus, e aqueles 12, na altura eram 11 porque Judas já se tinha suicidado e Matias ainda não tinha sido eleito, mas Jesus encontra-se com os 11 e envia-os para uma missão para alcançar o mundo. Isto é um absurdo, isto é um absurdo completo se nós não tivermos em conta que aquilo que Jesus os está a chamar, segundo o próprio texto, é para eles irem na sua própria excelência, na sua autoridade para o mundo. Portanto, eles não vão ser, aqueles discípulos não vão ser, aqueles apóstolos não vão ser um reflexo de si próprios, eles vão pregar uma mensagem que não está restringida a eles. Eles vão pregar uma excelência que não é deles, mas que é do Senhor Jesus. E é por isso que eles vão ser bem sucedidos. E é isso que a Igreja tem que entender também. Porque muitas vezes, nos círculos em que nós pregamos a excelência e queremos fazer coisas bem, muitas vezes entramos nessa lógica de nos refletir a nós próprios e tentemos competir com o mundo. Sim. O objetivo da Igreja, nem do Seminário Martin Bucer, é fazer um grande espetáculo ou tentar competir com o mundo. Mas é de pregar uma mensagem que é tão excelente que ela em si e a pessoa do Senhor Jesus pregada é melhor do que qualquer coisa que o mundo oferece. E é essa excelência que nós queremos pregar. Sim. Okay? Então, isso é que é excelência. O culto à personalidade, a fomentação de celebridade no meio evangélico, o pragmatismo, as soluções culturais de contextualização exacerbada, tudo isso é anti-excelência. Ou não? No sentido em que estivemos a falar, nós podemos dizer que sim. Sim. Porque acaba por ser. Mas aí está. Por isso é que nós precisamos de falar sobre estas coisas, porque esta é uma tentação que nós temos que viver com ela. Que é, à medida que, por exemplo, quando Deus nos permite ser prósperos, por exemplo, do ponto de vista ministerial, quando Deus trabalha em nós, naquilo que nós chamamos o processo de santificação, a tentação é de nós começarmos a confundir as virtudes e a graça de Deus sobre nós com o nosso próprio mérito e virtude. Okay? E isso é refletido também do ponto de vista ministerial, que é, quando Deus permite que os nossos ministérios sejam prósperos, a nossa tendência é evidenciar o mensageiro e não a mensagem e a pessoa. E essa é uma tentação que nós vivemos e precisamos de estar
conscientes disso e atentos, porque essa é uma tentação que, se Deus permitir, por exemplo, que o nosso seminário tenha algum sucesso, que nós precisamos ter cuidado para exatamente não entrarmos mais num reflexo em relação a nós próprios do que o foco na mensagem de quem é realmente excelente.